Shalom, Haverim, Berurim, Rabaim, bem-vindo, meus amigos, meus irmãos, a mais um estudo bíblico do nosso site acruzebraica.com.br. Nós vamos, meus amigos, iniciar um estudo da geografia da terra de Israel, mais especificamente na cidade de Jericó. Então, meus queridos, nós vamos conhecer nesta aula as principais rotas da Galileia para a Judéia. Isso por quê? Porque Jesus ele vinha do norte de Israel para o sul, da Galileia para a Judéia. Nós vamos estudar esse caminho e vamos ver o que essas rotas, têm a nos ensinar nessa história da cura do cego Bartimeu em Jericó. Nós vamos falar também sobre a cidade de Jericó, vamos conhecer a geografia de Jericó, vamos ver diversas imagens, diversas fotos, Vamos aprender aonde Bartimeu estava assentado, por que ele se sentou naquele caminho, ok, meus queridos? Nós vamos falar sobre o nome de Bartimeu, o que esse nome tem a nos ensinar, o que está por detrás ali dos originais aramaicos e hebraicos do nome de Bartimeu. E nós vamos fazer também uma análise do clamor de Bartimeu em hebraico. Vamos fazer uma análise mais profunda, vamos entender o clamor de Bartimeu e assim nós poderemos entender de uma forma mais ampla e melhor o milagre que Jesus operou ali na cidade de Jericó, ok? Então essa é a primeira de uma série de aulas que nós vamos fazer sobre Jericó. Depois nós vamos falar também sobre Zaqueu, ok? Então, meus queridos, Bartimeu, ali no texto de Marcos, no capítulo 10, descreve que Bartimeu ele estava assentado à beira do caminho, ok? Ele estava ali, ele se assentou para pedir esmolas, certamente, Então, meus queridos, ele se assentou à beira de um caminho que provavelmente era uma rota. Esse caminho fazia parte de uma rota que ligava a Galileia a Jerusalém. E o cego Bartimeu, ele se posicionou estrategicamente nesse caminho, porque ele sabia que nos períodos de festas bíblicas, ali podemos citar, por exemplo, a Pêssar, que são festas de peregrinação. Então tem a Pêssar, que é a Páscoa judaica, tem a Shavuot, que também é conhecida como Pentecostes, e tem também a Sukkot, que também é conhecida como a festa dos tabernáculos. Então, os judeus, eles eram ordenados pela lei que Deus deu a Moisés, de nessas festas ir a Jerusalém para ali celebrar essas festas ao Eterno, tá? E isso ocorre até nos dias de hoje. Então, meus queridos, durante essas épocas de festas, essa rota que ligava a Galileia até Jerusalém, por ela passavam muitos viajantes, eles iam peregrinando desde o norte de Israel, desde a Galileia, e aí muitas dessas rotas iriam passar por Jericó, ok? Por quê? Porque eu vou mostrar aqui no mapa para vocês, já adiantando um pouquinho, aqui em vermelho está circulado a região norte de Israel, tá? Aqui está o Mar da Galileia, tá? E aqui nós temos a região da Galileia, do norte de Israel, circulado de vermelho. Então, haviam algumas rotas para se chegar daqui do norte até aqui próximo à região de Jerusalém, tá? Aqui nós temos o Mar Morto e Jerusalém fica aqui nessa cadeia de montanhas, bem aqui em cima, bem pertinho aqui do Mar Morto, ok? Aqui num dia claro, você consegue de Jerusalém avistar um pedacinho aqui do Mar Morto. Então aqui é uma cadeia de montanhas, é chamado de Montanhas Centrais de Israel, ok? Aqui tem uma pequena falha nessas montanhas, aqui está a região do Monte Carmelo, então aqui no meio, essa falha nas montanhas cria um vale, que é chamado de Vale de Jezreel, e mais aqui um pouquinho para o sul, quase chegando aqui nas montanhas de Samaria, está a cidade de Dotã, próximo ao Vale de Dotã, onde José foi vendido pelos seus irmãos.
ok? Então, algumas dessas rotas aqui vão ter que passar por Jericó para chegar a Jerusalém. Por quê? O caminho mais curto que um judeu vindo do norte, né, um israelita vindo do norte, podia tomar para chegar aqui em Jerusalém, no sul, era pela cadeia de montanhas de Samaria. Então ele vinha aqui do plano de Jezreel, nessa planície, nesse vale, ele subia aqui na cidade de Dotã e depois ele vinha aqui quase que em linha reta pelas montanhas e chegaria até o destino Jerusalém para participar das festas bíblicas. Mas aqui tinha um obstáculo, né? Esse obstáculo é porque aqui estavam os israelitas do norte, que eram conhecidos como israelitas samaritanos. Daí havia uma inimizade muito grande entre os israelitas samaritanos e os israelitas do sul, conhecido também como judeus, ok? Então havia essa inimizade entre samaritanos e judeus do sul, de forma que haviam aí alguns ataques entre um e outro. Então eles evitavam fazer essa rota e eles buscavam alternativas que eram até bem mais longas e mais cansativas para chegar até aqui a cidade de Jerusalém. Então Jesus, né, ele veio, né, como um bom judeu obediente, né? Jesus nasceu aqui na província da Judéia, nasceu em Belém, né? Então ele tinha o seu ministério muito fortemente baseado no norte, né, aqui na região da Galileia. Então ele vinha aqui do norte de Israel, da região da Galileia, e tinha que vir para Jerusalém para celebrar ali a Páscoa, né? Era a festa bíblica que exigia que os judeus viessem até Jerusalém para celebrar essa festa. E Bartimeu, né, ele escolheu se assentar num caminho na cidade de Jericó, por causa justamente desses peregrinos que vinham do norte de Israel para a cidade de Jerusalém. Então ele se assenta nesse caminho porque ele esperava, né, que passasse bastante pessoas por ali e ele pudesse então conseguir reunir alguma esmola dessas pessoas, né? Ele esperava que alguém ali viesse a se compadecer dele e lhe ofertasse ali alguma esmola para ele poder sobreviver, tá? Isso é muito sintomático, meus queridos, tá? Isso é muito sintomático e esse sintoma, tá? De um cego estar à beira de um caminho mendigando ali na terra de Israel, naquele momento, né? Na época do segundo templo, né? No templo de Herodes, isso é muito sintomático. E porque esses sintomas eles passam por fatores históricos, geográficos e culturais, tá? E também espirituais, porque haviam mandamentos, né? Tinha mandamentos que ordenavam que essas pessoas que eram deficientes fossem protegidos pela sociedade, né? Deus tinha ordenado aos israelitas através de Moisés, a gente encontra diversas passagens dizendo que o povo tinha que cuidar dos órfãos, das viúvas e dos deficientes físicos ali de uma forma geral. Então, esses sintomas de cunho espirituais, de cunho geográficos e históricos, eu gostaria de abordar com vocês aqui nesse estudo da cura do cego Bartimeu, o cego de Jericó, tá? Então, para a gente começar aí a abordar essa cura de Bartimeu por Jesus na cidade de Jericó, eu gostaria de que a gente fizesse aí uma revisão geográfica primeiro, né? Vamos conhecer essas rotas, já que o texto fala que Bartimeu se assentou no caminho, então vamos conhecer esses caminhos, vamos conhecer a cidade de Jericó um pouquinho mais
E depois, na segunda parte desse estudo, eu vou começar a entrar na parte textual, né? Vamos fazer uma análise teológica, textual, vamos ver no hebraico, no aramaico, vamos ver, fazer também uma análise espiritual, né? Daquilo que estava ocorrendo durante aquele milagre, do reconhecimento de Bartimeu, de quem era Jesus, quem estava passando por ali. Eu tenho certeza que foi um encontro magnífico, né, daquele homem cego. Naquele dia, ele encontrou a salvação em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, ok? Então, meus queridos, eu gostaria de iniciar aqui esse estudo falando sobre as rotas, né? Vamos voltar aqui ao tema das rotas. Então, como eu disse, havia algumas rotas para a gente sair lá do norte de Israel, da região da Galileia, e vir para Jerusalém. Então, nós temos aqui algumas rotas que estão em cores diferentes. Essa aqui em vermelho, que é a primeira, é uma rota que pegava o caminho do mar, tá? Os romanos batizaram essa rota como o caminho do mar. Por quê? Eles pegavam aqui, ó, da planície de Jezreel e vinha pela planície costeira ali de Israel, tá? Nós temos aqui a terra de Israel, a planície costeira está aqui um pouquinho mais em verde, né? Um verde meio musgo, está aqui a planície costeira, aqui é o mar Mediterrâneo, aqui em azul, tá? Então fugia de passar pelas montanhas, tá? Então as caravanas vinham aqui pela planície costeira, tá? E eles depois ali na região próximo a Iafo, que é Jaffa em hebraico, que é a região aqui de Tel Aviv hoje em dia, eles subiam aqui de Jaffa e passavam por Emaús, tá? O caminho de Emaús também fica por aqui, e depois eles chegavam até Jerusalém, então faziam aqui essa subida pelo caminho de Emaús até chegar às montanhas centrais onde está a cidade de Jerusalém, tá? Então veja que Jerusalém fica no alto, né? Fica em cima de uma montanha. Então também tinha outra possibilidade deles chegarem até a cidade de Jerusalém. Essa que eu já abordei, que era quase que em linha reta, passando pelas montanhas de Samaria. Eles evitavam por causa dessa inimizade com os israelitas samaritanos, tá? Era perigoso um israelita do sul, um judeu, fazer esse caminho, podia sofrer um ataque, né? E tinha outro caminho que era o caminho pelo Fosso do Jordão, né? O caminho que era pelo Vale do Jordão. Então eles pegavam, desciam aqui para perto do Rio Jordão, porque o Rio Jordão ele está abaixo do nível do mar. Então quem está aqui na região da Galileia tem que descer ainda mais, tá? É abaixo do nível do mar Mediterrâneo, tá? Para chegar aqui embaixo nesse vale, que é o Vale do Rio Jordão, também chamado na geografia de Fosso do Jordão. Então eles vinham aqui pelo Fosso do Jordão, que é uma região um tanto mais quente, tá? No verão, é uma região mais abafada também. Aqui tem, como o Rio Jordão ele irriga essa região, então é uma região mais úmida. Então tem mais vegetação aqui na parte próxima ao Jordão, por isso que aqui na foto nós temos aqui uma região mais verde, ok? Então eles desciam aqui e quando chegavam na altura de Jericó, eles tinham que subir até Jerusalém. Então a subida era um tanto íngreme, né? Porque além deles estarem abaixo do nível do mar, para você ter uma ideia, aqui próximo, ó, na região do Mar Morto, está mais ou menos aí 400 metros, de 400 a 500 metros abaixo do nível do mar, fora a subida que tinha que se fazer, né, das montanhas centrais, né, mais ou menos aí, as montanhas aqui tem mais ou menos 800 metros de altura, né, então mais ou menos subindo debaixo do nível do mar até as montanhas centrais. Em 24 quilômetros eles tinham que subir mais ou menos 1.200 metros. Então era uma subida muito íngreme, né? Pouca distância para você subir até Jerusalém.
Então, meus queridos, de posse desse conhecimento, para a gente entender melhor, né, a cura do cego Bartimeu, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cidade de Jericó, ok? Então, nós temos aqui uma foto, né, da paisagem que é típica da cidade de Jericó. Essa foto, na verdade, ela é da região da Judéia, do deserto da Judéia, ok? Então, a cidade de Jericó, ela está localizada nessa região que é de deserto, é semideserto e desértica, ok? Então, a gente pode ver aqui nessa foto alguns montes, né? Alguns montes aqui, ó, no fundo. Deixa eu marcar aqui para a gente poder ver. Tá? Então você pode reparar aqui, eu estou marcando, que existem alguns montes aqui, ó, nessa foto. Esses montes, eles vão subindo cada vez mais em direção a Jerusalém. Então aqui né, o fotógrafo aqui ele pegou uma direção que vai para Jerusalém. Então você vai enfrentando, né? Quando você vai de Jericó para Jerusalém, você vai subindo pequenos montes como esse, vão ficando cada vez mais altos até você chegar na região das montanhas centrais de Israel. Ok? Então a gente pode ver aí nessa foto uma pequena área verde, né? Nós temos aqui, ó, mas a gente tem também aqui muita areia, tá? Porque essa região ela é muito deserta, ela é muito seca, tá? Aqui tem uma estrada passando aqui, ó, uma asfaltada, ok? Então, meus queridos, a cidade de Jericó, ela é importante por quê? Porque ela é um oásis, tá? No meio de um deserto, numa área de transição, tá? Entre o deserto e as montanhas, que é uma região onde chove mais, uma região mais verde, nós temos a cidade de Jericó. Então ela é um ponto de passagem obrigatório, tá? Para as caravanas, porque quem vem do norte de Israel ou quem vem de Damasco, da Síria, por exemplo, ele vai ter que descer o Jordão, senão vai ter que enfrentar ali os samaritanos, então ele passa para o Jordão, ele desce o Vale do Jordão, ele vem até Jericó. Chegando em Jericó, ele ali vai encontrar, né, alojamento, vai encontrar fontes de água, ali vai ter uma certa agricultura. Então ele vai encontrar um local onde ele pode se reabastecer para ele continuar nessa jornada, né, até a cidade de Jerusalém, ou se ele quiser também ele pode descer ainda mais no mapa e ir mais para o sul de Israel. Jericó também é conhecida como a cidade das palmeiras, né? Veja aqui, ó, as ruínas da antiga cidade de Jericó. Jericó era uma cidade muito pequena na antiguidade, né? Então aqui nós temos aqui umas ruínas da antiga cidade, ruínas da antiga muralha também estão aqui, já foram encontradas, já foram escavadas, tá? Então em Jericó existem muitas fontes, né, de água. Nessa região aqui, ó, você pode ver aqui um deserto, tá? Aqui tem uma vila até muito maior agora que foi construída, né? Mas você vê aqui uma região muito desértica e essa região, né, ela tem muitas palmeiras porque aqui em Jericó tem diversas fontes de água. E Jericó é a única fonte de água perene na região ocidental do Jordão. Então Jericó servia, né, como um ponto de parada obrigatória para as caravanas que passavam pelo deserto da Judéia quando elas vinham do norte de Israel, pelo Fosso do Jordão. E também quando elas vinham de Damasco, na Síria, né? Quando elas vinham lá de Damasco, aqui nós temos um mapa aqui em cima, ó, e se ele viesse daqui, aqui não está mostrando, tá? Mas bem para cá, à direita aqui do mapa, nós entraríamos na Síria. Então, quem vinha aqui da Síria, por exemplo, aqui pelo caminho dos reis, né? Esse caminho que eu estou fazendo aqui, ó, pelo planalto da Jordânia, também é chamado de caminhos dos reis na geografia de Israel, ok? Então, aqui nós temos a parte oriental, né, da terra de Israel e aqui nós temos a parte ocidental.
Então veja aqui, ó, o caminho do Fosso do Jordão aqui em vermelho, e aqui nós temos a cidade de Jericó. Aqui nós temos uma região mais verde próxima ao Rio Jordão, e daqui para cá é uma região desértica que a gente já viu nas fotos anteriores. Então, quem vinha aqui da região oriental, ele tinha que descer aqui próximo a Jericó, no Fosso do Jordão, e aqui a cidade de Jericó passava a ser uma parada obrigatória, né? Porque ela já está entre as montanhas e entre o deserto da Judéia, né? Está próximo ao Rio Jordão. Então, é uma zona de transição entre uma região mais verde, que é próxima ao Jordão, e entre a região mais árida, né? Que tem menos água, que é a região do deserto da Judéia. Então Jericó tem fontes de água, né? Então isso faz com que as caravanas passem por ali e fiquem ali um tempo para poder se reabastecer, né? Para poder encher novamente, né? Ali os seus recipientes com água e até para o descanso. Então Jericó, ela hospedava muitos viajantes, né? Ela tinha também um clima mais agradável, porque ela não é tão quente e seca como a região do deserto da Judéia, né? Então no deserto era muito quente, muito seco, mas em Jericó, tendo essas fontes de água perene, ou seja, que duravam um ano todo, então ali fazia com que ela tivesse mais vegetação, mais palmeiras. Então ela possuía um clima mais agradável do que a região desértica. E ainda mais, meus queridos, né, na época do inverno, né, a região aqui das montanhas centrais de Israel, aqui onde está Jerusalém, tá? Então vou pegar aqui, ó, a região das montanhas centrais, tá? Essa região aqui é uma região alta, tem mais ou menos 800 metros, né, de altura. Então essa região ela esfria muito, em Jerusalém neva. Então é uma região que fica muito, muito gelada. Então o que acontece? Os reis de Israel e muitos governantes, eles saíam daqui da região das montanhas centrais de Jerusalém e desciam para Jericó no inverno, porque ali eles encontravam um clima mais quente, né? Um clima mais aquecido. Apesar de no inverno Jericó ter um clima mais ameno, né? Ou seja, menos quente, mas ainda assim é bem mais quente, né? Bem mais aquecido do que o frio da região das montanhas centrais. Então os reis, né, eles faziam ali palácios ali na região de Jericó para poder fugir desse inverno rigoroso. Tá? Um exemplo é o rei Herodes, né? O rei Herodes ele construiu palácios de inverno, ele construiu o palácio, na verdade, né, dele de inverno, tá aqui as ruínas, né, do palácio de inverno de Herodes na região, na cidade de Jericó, né? Ele construiu também saunas, construiu piscinas naquela região, né? Tudo muito confortável que ele fez, tudo analisado aí pelas ruínas, tá? Então, isso aqui é uma prova, né, de que os reis eles faziam construções em Jericó para se abrigar do inverno rigoroso da região de Jerusalém, tá? Então, Jesus, né, ele passou por Jericó. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, né, Jericó ele tinha essa importância, né, para Israel, até mesmo na parte de defesa. Né? Você vê que quem vinha do Oriente para o Ocidente aqui de Israel passava em Jericó. Tá? Do norte para o sul e do sul para o norte, também aqui pelo Fosso do Jordão, passava-se por Jericó também. Então era uma rota importante, né, de defesa aqui para as terras de Israel na época de Jesus, né? Porque lembrando que na época eles andavam a pé ou com a ajuda de animais, né? Então eles tinham que procurar rotas que tinha locais onde eles pudessem parar para poder reabastecer ali os seus mantimentos e a sua água, tá? Não era só, não buscavam só uma rota que fosse em linha reta, né? Mas buscavam também pontos de parada. Então Jericó tinha uma grande importância nessa parte de controle, né, de quem vinha do oeste, né, para o leste e de quem vinha do norte para o sul e vice-versa
também, tá? Então Jesus ele passou por Jericó porque ele estava evitando essa rota aqui, ó, que passava por dentro das cidades dos samaritanos, tá? Os judeus eles evitavam passar por ali. Então, esse conflito que existia entre os samaritanos e os judeus está registrado até mesmo fora da Bíblia. Nós temos o historiador Flávio Joséfo, ele tem um livro, né, uma obra chamada Antiguidades. Ali no capítulo 20, no verso 6, vocês vão encontrar, quem quiser depois pesquisar, né, isso aí melhor, vocês vão encontrar o registro que Flávio Joséfo fez de como que começou essa inimizade, esse conflito, né, essa guerra entre os israelitas samaritanos e os israelitas judeus, né, os israelitas do norte e os israelitas do sul. Tá? Nós vamos ter uma aula, né, um vídeo sobre os samaritanos, ali vamos abordar Jesus e a mulher samaritana, e aí nós vamos colocar em detalhes como isso iniciou, como iniciou aí esse conflito entre judeus e samaritanos. Tá? Jesus até passou algumas vezes por Samaria, mas nesse episódio não. Ele escolhe ir para o sul, para a região de Jerusalém, passando pelo caminho natural que um judeu faria, até porque ele estava acompanhado de uma multidão. E certamente Jesus não queria colocar, né, a vida dessas pessoas em risco ali passando pela região de Samaria. Então, Jesus, né, ele faz aqui um movimento, tá? Vamos ler aqui no capítulo 10, versículo 1, de Marcos, que ele registra esse episódio, né? E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Então veja que Jesus, além dele seguir o caminho do Jordão, né, ali a região do Fosso do Jordão, ali naquele vale, ele faz um movimento ainda mais longo, né? Ele atravessa o Jordão para o outro lado, né? Aqui, ó, ele vai para além do Jordão. Ou seja, Jesus ele toma uma outra rota que é o caminho pela Pérea, né? O caminho da Pérea, ela toma o caminho dos reis também. Ela passa pelo caminho dos reis que está na região do Planalto da Transjordânia. Ok? Então nós temos aqui, ó, Jesus, ele não segue aqui em linha reta pelo Fosso do Jordão. Em algum ponto aqui, ele sobe para a região do Planalto da Transjordânia e ele passa nesse caminho aqui, ó, que é chamado do caminho da Pérea, tá? Para depois descer aqui em Jericó. Esse caminho da região da Pérea é um caminho que pega também aqui, ó, essa rota que é conhecida como a Rota dos Reis. Vem lá de Damasco, da Síria, passa aqui pelo Planalto da Transjordânia e vai terminar lá embaixo, não está mostrando aqui, mas é o Golfo de Acaba, ali no Mar Vermelho, bem aqui no sul de Israel. Tá? Então nós temos aqui a terra de Israel, aqui nós temos o Planalto da Transjordânia, onde hoje é o país chamado Jordânia, que é um planalto ainda mais alto do que o planalto da região das montanhas centrais de Israel. Aqui, ó, na região das montanhas centrais, nós temos aqui mais ou menos 800 metros de altura, enquanto que aqui nós chegamos quase a 1.000 metros de altura, tá? Na região do Planalto da Transjordânia. Aqui está o Monte Nebo, onde se pode ver essa terra de Israel aqui quase que completamente. Por quê? Porque ainda está mais ou menos a 100, 150 metros mais alto do que a região das montanhas de Israel. Então nós temos aqui um mapa, tá? Porque aqui nesse mapa parece tudo muito plano, mas tem essa diferença de altura, tá? Aqui, ó, nós temos a região aqui da Pérea, ó.
tá aqui. Essa aqui tem aqui a linha delimitando, né? Certinho aqui. Aqui nós temos a região da Pérea, aqui temos a região do Fosso do Jordão, tá? Então nós temos aqui, ó, Samaria, aqui temos Sicar, aqui temos Shechem, né? E aqui nós temos Jerusalém, aqui, ó, próximo à altura de Qumran, aqui, ó, na parte mais alta aqui do Mar Morto, ok? Então Jesus, depois de passar pelo Planalto Transjordaniano, que é ainda mais alto do que as montanhas de Israel, eles iam ter que cruzar, né, descer até o Fosso do Jordão e cruzar novamente aquele rio, né, o Rio Jordão, tá? Ia ter que aqui na região de Jericó, tá aqui, ó, um pouquinho distante de Jerusalém. Aqui nós vemos Jerusalém, aqui nós temos Jericó. Então ele ia vir aqui pela região do Planalto da Pérea, teria que descer aqui na região de Jericó, passar por Jericó e daqui para Jerusalém, ó, é uma inclinação de 1.200 metros de altura, tá? Não é que seja longe, né, de Jericó para Jerusalém, porém tem uma subida muito íngreme, né, de 1.200 metros de altura. Então a gente vê ali naquele mapa, tudo é muito plano, tá? Mas a gente não pode esquecer que a geografia de Israel ela é assim, tá? Isso aqui é uma figura que representa bem, claro, guardando as devidas proporções, ok? Então nós temos aqui a planície costeira, a gente vê aqui próximo ao Mediterrâneo. Logo depois há essa elevação no solo, né? Nós temos até aqui a região da Shefelá, que é a região de transição da planície costeira até a região das montanhas centrais. O solo vai subindo. A gente tem aqui nessa altura aqui, mais ou menos está Jerusalém, ok? Então de Jerusalém para o outro lado vai se descendo até chegar à região do Fosso do Jordão. Aqui, ó, no Mar Morto é a região mais baixa, né, da Terra, mais ou menos 500 metros abaixo do nível do mar. Ok? Então Jericó está mais ou menos por aqui. Então tinha que subir 1.200 metros para poder chegar até a região de Jerusalém. Então, meus queridos, aqui nós temos o Monte Nebo, tá aqui, ó, essa região aqui, ó, mais de 900 metros, enquanto que aqui mais ou menos 800 metros, né? Então a região do Planalto da Transjordânia é ainda mais alto que a região montanhosa de Israel. E é nessa região aqui de Jericó que Jesus encontra o cego Bartimeu. Então vamos continuar lendo o texto. Agora nós vamos começar a entrar ali no texto que fala sobre o cego de Jericó, o cego Bartimeu. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Marcos capítulo 10, versículo 46. Então repare que Bartimeu, ele estava assentado no caminho de saída de Jericó. Então nós temos aqui, ó, o caminho de saída de Jericó, né? É uma foto muito bonita aqui, ó, região desértica aqui do deserto da Judéia, e Bartimeu deveria estar num caminho semelhante a esse, aqui assentado, né, mendigando, né, pedindo aí esmolas, esperando que alguém se compadecesse dele. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Então nós temos ali o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 48 ao versículo 52. Então, meus queridos,
Queria passar agora para a análise desse texto, né? Então vamos ver aqui algumas palavras que vão nos trazer alguns esclarecimentos sobre esse episódio da cura do cego Bartimeu ali em Jericó. Então, o primeiro texto que eu queria analisar é esse aqui, né? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tá? Então em hebraico tá Veshama ki Yeshua hanotzri hu vehechel litzok velomar ben David rachem alai, ok? Então, meus queridos, a primeira palavra, tá, que eu achei muito interessante aqui nesse texto de Marcos, né, ali 10:47, é a palavra clamar, né? O texto fala, né, que o cego Bartimeu ele começou a clamar. E clamar em hebraico é comumente, né, normalmente representada pelo termo cará. Tá? Vou passar aqui o slide para a gente poder ver. Então nós temos aqui, ó, a palavra cará, que é a letra Kof, né? Temos a Kamatz, a letra Resh, a Kamatz, nós temos a letra Rei. Então, cará em hebraico quer dizer clamar, tá? Mas o clamor de Bartimeu aqui não é com essa palavra, tá? Nós temos aqui, ó, a palavra litzok, né? Temos aqui, ó, litzok, então ele clamou, mas a palavra que ele usa é litzok. Essa palavra litzok, ela vai nos levar para alguns outros textos que usam essa mesma palavra com o sentido de clamor. Por que eu estou falando isso? Para a gente poder entender o drama que esse homem estava passando. Tá? Então vamos analisar um outro texto que traz essa palavra para que a gente entenda a intensidade desse clamor, né? Para que a gente entenda a intensidade do sofrimento que esse homem estava passando. Talvez o maior sofrimento dele nem fosse tanto pela cegueira, né? Se o povo de Israel estivesse cumprindo os mandamentos que Deus tinha deixado através de Moisés e dos seus profetas. Porque haviam mandamentos para que cuidasse dessas pessoas. E esse cego estava ao pé do caminho, à beira do caminho, mendigando. Por que que ele, né, estava passando por aquela situação de pobreza total, de miséria extrema? Por que ele usa essa palavra? Vamos continuar, porque eu achei interessante essa palavra, assim que eu li ela em hebraico. Então a gente tem aqui um outro texto, Jonas 1, né, versículo 1 e versículo 2, tá? Que diz assim: Vaihi devar Yehová el Yoná ven amitai lemor. Kum ler el ninve ha'ir hagedolá ukra alecha ki alta ra'atam lefanai. Então, o texto diz, né, que veio a palavra de Jeová a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta e vai para a cidade de Nínive, a grande cidade, e clama, está aqui, ó, Ukra, e clama aleha contra ela, porque subiu até a mim a sua maldade, né, diante da minha face. Então, meus queridos, aqui nós temos a palavra Ukra, que é a palavra Kará, tá? Nesse texto do livro de Jonas, né? Então aqui há um clamor, né? Clama contra ela aqui com o verbo cará, tá? Com a palavra cará, diferente da palavra que foi utilizada ali no clamor de Bartimeu, ok? E nós temos aqui outro texto do livro de Jonas, que vai utilizar a mesma palavra que Bartimeu usa no seu clamor, que diz assim: Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram aos mares as cargas
que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas 1:5. Ali no hebraico diz: Vaimru hamalachim vaizaku ish el Elohav vayatilu et hakelim asher baonia el hayam. Então veja aqui, ó, que há a mesma palavra, né, a mesma raiz que Bartimeu usa no seu clamor, Isacu, tá aqui, ó, Isacu. Então, claro, que há uma certa diferença, né, porque as conjugações são diferentes, mas é a mesma palavra, tá? É a mesma raiz, porque a palavra aqui é litzok, que é da palavra tsaak, que é clamar, gritar, né? É um clamor intensivo, tá? Existe uma certa intensidade nesse tipo de clamor, tá? Que vê aqui mais um exemplo que vai demonstrar, né, a intensidade desse clamor com a palavra Zaak, né? Aqui a gente tem essa palavra aqui do profeta Jonas, nós já lemos, né? Zaak, tá aqui, ó, chorar, clamar, é um clamor que envolve um certo tipo de choro, né? Como as pessoas estivessem chorando nesse clamor, porque aqui ó, os marinheiros no profeta Jonas estavam temendo por suas vidas, né? O navio estava próximo a se despedaçar, então eles clamaram, né? Eles choraram, tá? Aqui a mesma coisa acontece no livro do Êxodo, no capítulo 2, versículo 23. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Então, novamente aqui vai aparecer essa palavra, né? Zaak, chorar, clamar, tá aqui, ó. Vai rir, vai amim, Harabim, Hahem, Vayamot, Melech Mitzrayim, Vayeanhu, Bnei Israel, Min Ha'avodah, Vaizaku, Vataal, Sheveatam, El Haelohim, Mim Ha'avodah. Então, meus queridos, novamente aparece aqui, ó, a palavra Isaku, tá? Isaku, tá? Que é a palavra Zaak sendo conjugada, né? Aqui nós temos no masculino plural, na terceira pessoa do masculino plural, nós temos aqui o Yud e nós temos aqui a Tsurek, né? Que vai nos dizer que está sendo conjugado na terceira pessoa masculino plural, ok? Então aqui nós temos Zaak, que é chorar, clamar. Então os filhos de Israel, eles suspiraram por causa da servidão e eles clamaram, eles choraram, um clamor intensivo, né? Que chegou até a Deus por causa da sua servidão, né? É um clamor, né, que expressa uma condição humilhante, expressa uma condição de deterioração da sua vida, né? E esse tipo de clamor chegou até a Deus foi quando Deus providenciou uma forma de libertar o seu povo dessa escravidão. Ele enviou Moisés, as pragas, os sinais e tirou o seu povo do Egito com um braço forte, né? Com uma revelação, né, de grandes milagres que Deus operou para retirar, né, o seu povo do Egito, da casa da servidão. Então é esse mesmo tipo de clamor que Bartimeu, né, está usando aqui no seu clamor, né, a Jesus quando ele passava, né? Aqui, ó, Vechamá aqui Yeshua, Hanotzri Hu, Verrechel Litzok, Velomar, Ben David, Rahem Alai. Então ele faz um clamor, né, com a palavra Zaak, Litzok, ok? Ele começa a clamar de uma forma
intensiva. Não é somente um clamor com a palavra cará, né, que é um clamor comum, não. É um clamor intensivo de uma situação, né, degradante, uma situação que deteriorava, né, a sua humanidade. Porque ele era um ser humano, né, um filho de Abraão também. E você vê, a gente lendo o texto, né, a gente vê que nem mesmo, né, o direito de chorar, de clamar, o povo concedia a esse pobre cego Bartimeu, né? Por que Bartimeu ele articula uma fala tão intensa, né, como essa, de chorar ou de clamar, né? Isso é porque o próprio nome desse cego, né, o próprio nome dele mostra, né, que não é somente pela cegueira que ele estava chorando, tá? Não é somente pelo fato dele ser cego. O que mais incomodava, a gente tira por esse texto, que o que mais incomodava Bartimeu não era somente a sua cegueira. Claro que a cegueira incomodava muito, mas existia um outro fator cultural e espiritual nesse meio, né? Que é o fato do desprezo que a sociedade israelita tratava, né? A sociedade israelita tratava esse cego, Bartimeu, com um desprezo muito grande, né? E isso vai ser refletido até mesmo no nome dele, né? Veja que quando ele clamava, o texto de Marcos 10:48 afirma: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então vocês vejam, meus queridos, que o cego ele não tinha nem o direito de clamar, de chorar, né? O estado que ele se encontrava. Por que que era assim, né? Por que a multidão manda que ele se cale, né? Por que que aquelas pessoas mandavam que ele se calasse? Isso vai estar, meus queridos, refletido no nome de Bartimeu, que a gente encontra ali no capítulo 10, versículo 46, né? Bartimeu quer dizer filho da impureza, né? Filho do impuro. Então, meus queridos, nós encontramos ali em Marcos 10:46 um texto que vai explicar o nome de Bartimeu. Então vamos ler. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Então nós vemos aqui, ó, Bartimeu, né, o cego, filho de Timeu. Tá? Então vamos analisar esse texto ali no hebraico bíblico, né, um pouquinho do aramaico também, para a gente entender, né, esse desprezo, né, que a sociedade israelita tratava ali o cego Bartimeu. Então aqui no hebraico desse texto diz: Uvau, liriho, virchasher, yatzá Yeshua, miriho, hu vital midav, vahamon rav, Timai ben Timai, Haiver, Haya Yoshev al Iad Haderech, Vakesh Nedavot. Aqui nós vemos o nome de Timeu, né? De Bartimeu, aqui Timai ben Timai, né? Então esse nome Timai em aramaico, né? Vamos fazer aqui uma análise. O nome de Bartimeu é uma junção, tá? É uma construção. Aí tem um estado construto aí do hebraico bíblico, que eu tenho uma aula aí disponível no site, aula 18 do nosso curso de hebraico bíblico, né? Quem quiser depois pode ir lá no acruzebraica.com.br e ver o nosso curso de hebraico bíblico, que é gratuito. Então, uma construção aramaica, tá? E aí o aramaico e o hebraico são muito próximos porque eles tiveram uma raiz comum, né? Eles já foram a mesma língua no passado, tá? Então, a primeira parte do nome Bar significa filho do, e Timeu significa impuro
em aramaico. No hebraico bíblico, a gente tem um conceito de puro e impuro, ok? Então nós temos aqui no texto da Peshitta, tá? Esses textos que eu estou colocando aqui do Novo Testamento, de Marcos, em hebraico, eu retirei da Peshitta, tá? Quem quiser, nós vamos deixar um link aqui embaixo desse vídeo para você poder acessar a Peshitta em aramaico e em hebraico, tá? Então a Peshitta, ela traz um nome de Bartimeu, né, e do pai dele, Timeu, em aramaico, tá? A Peshitta é um texto que ficou concentrado nas mãos da Igreja do Oriente, tá? Não foi a Igreja do Ocidente, né? A Igreja Romana, ela concentrou os textos em grego, mas há cópias antigas do Novo Testamento em hebraico e em aramaico, tá? Foi encontrado agora por Nehemia Gordon também um pedaço do livro do Apocalipse em hebraico, tá? Então, meus queridos, ali a Peshitta traz esses nomes como Timai ben Timai. Se você pegar lá no aramaico mesmo, o nome está Timai bar Timai. Então é Bartimai em aramaico. E aí a tradução ficou Bartimeu na nossa língua portuguesa. Então é normal ter algumas diferenças, tá, entre o hebraico e o aramaico, mas você pode ver que é muito próximo porque a raiz é a mesma. Aqui no hebraico bíblico, a gente tem o conceito de tahor, que é puro, e tamê, que é impuro. E você consegue ver a raiz dessas palavras, né? Aqui, ó, tamê e timai. Tamê é o conceito de impureza, de impuro. E veja como em aramaico a raiz é a mesma, né? Aqui a letra tet, né? Aqui nós temos a letra men também. Aqui nós temos a tet, nós temos a mem. A raiz é a mesma, tamê e timai, tá? Aqui é impureza e aqui é minha impureza, porque aqui está no construto possessivo, né? Aqui é uma construção dando posse à minha impureza, ok? Então, bar Timai, bar é filho e Timai é minha impureza. Então, bar Timai quer dizer o filho da minha impureza. Os judeus, né, eles tinham esse conceito na época, eles acreditavam que quando um filho nascia com doenças, ele estava sendo castigado pelos pecados de seus pais, né? Eram filhos, portanto, da impureza, eram filhos do pecado. É assim que eles enxergavam aqueles que nasciam com doenças de nascença. E a sociedade, ela desprezava essas pessoas, elas consideravam essas pessoas como impuros e pecadores, e era por isso que Bartimeu ele clamava e chorava contra essa injustiça que ele ouvia desde que ele nasceu, que ele estava cego, que ele nasceu cego, porque ele estava pagando pelos pecados de seus pais, porque ele estava pagando pelas impurezas dos seus pais. Tá? E há uma referência sobre esse entendimento errôneo, né, e muito popular na época, na própria Brit Hadashah, no Novo Testamento, no livro de Yohanan, ali em João, no episódio da cura de outro cego, aquele cego que foi curado no tanque de Siloé. Então a gente pode ler ali, ó, em João, Yohanan 9, no versículo 34, que diz: E responderam eles, né, estavam respondendo ao cego, e disseram-lhes: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, né, e o expulsaram. Então eles expulsaram ali, né, as autoridades religiosas de Israel, expulsaram esse pobre cego do templo, né? Eles jogam na cara desse cego que ele tinha nascido todo em pecados, ou seja, estava pagando
pelos pecados dos seus pais. Ali, no original, em hebraico, a gente enxerga a mesma raiz, né, que está aqui em Tamê, impuro, e Timai, a minha impureza, Barrataim, ok? Veja aqui, ó, a mesma raiz. Aqui nós temos a letra Tet e aqui nós temos a letra Mem. E aqui, ó, é mais próximo ainda da palavra Tamê, né, em hebraico, porque tem a letra Aleph também. É a mesma raiz de Tamê e de Timai. Aqui nós vemos esse texto de João 9,34, né? Só para servir como prova, Anu ve amru lo atá kulecha berrataim noladta veatá melamed otano. Então ele está perguntando, né? Atá, você kulecha totalmente barrataim na impureza noladta, foi nascido, veatá, e você, melamed, quer ensinar otano a nós? Então, veja o conceito que eles tinham, que as pessoas que nascessem com alguma doença eram porque tinham nascido em impureza, em pecado, estavam pagando pelos pecados de seus pais, e eles não tinham compaixão dessas pessoas, porque se eles estavam sendo castigados por Deus por causa dos pecados, por que então eles iriam ajudar, não é? Era assim que eles pensavam, né? Eles não tinham essa compaixão dos pecadores, né? Eles ainda não tinham aprendido com Jesus, né, a necessidade de se ter compaixão, como várias vezes Deus havia falado por meio da boca dos seus profetas, né, que ele queria a misericórdia e não o sacrifício. Então, Bartimeu, ele chorava, clamava também por causa dessas coisas, por causa desse desprezo que a sociedade o tratava. E, meus queridos, meus irmãos, outra palavra que eu achei fantástica aqui no original hebraico desse texto é a palavra que Bartimeu usou para clamar a Yeshua, a Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Na verdade, em português, a tradução tradicional usa duas palavras, que é tem misericórdia. Essa ideia de tem misericórdia em hebraico é o termo Rahem. Rahem significa compadece-te, tenha misericórdia, mas não é, sabe, aí um pedido qualquer, não. É um pedido também, meus queridos, um pedido intensivo, muito intensivo. Vou ler aqui, né, para a gente poder encontrar essa palavra, e aí eu continuo a explicação desse clamor intensivo, né, dramático que Bartimeu está fazendo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Marcos 10:47. Aqui no original, ó, Vechamá aqui, Yeshua, Hanotzri, Hu, Verrechel, Litzok, Velomar, Ben, filho David, filho de Davi, Rahem, Alai. Então, veja aqui a palavra Rahem, né? Compadece-te, está no imperativo, alai de mim. Olha só que clamor, rahem. Essa palavra rahem, né, ela está numa construção, né, do hebraico bíblico, né, que é chamada de piel, tá? É uma construção verbal do hebraico bíblico que está na voz ativa e é a voz intensiva dos verbos, né, dos binyanim, né, as construções hebraicas. Existem 7 construções hebraicas, meus queridos. Tem a construção nifal, a construção kal, a construção hitpael, pual, piel, rufal e rifil. Então, essas são as construções dos verbos em hebraico bíblico. E é que Bartimeu está utilizando aqui
é essa construção piel, tá? Que é uma construção intensiva do verbo. Essa construção ela é reconhecida muito facilmente porque geralmente tem um dagueche, né? Um pontinho aqui, ó, na segunda letra da raiz do verbo, tá? Aqui não tem porque a letra ret é uma letra gutural, então ela não aceita o dagueche. Mas essa construção, ela é a construção mais intensiva que o verbo pode aceitar, né? Bartimeu está usando um pedido intensivo na mais forte construção verbal que o idioma suporta. É um apelo dramático. Esse tipo de apelo, compadece-te, rahem alai, é um pedido de perdão, meus queridos. Ele está pedindo perdão, né? É um pedido dramático, é um pedido de perdão. É como se ele estivesse dizendo, clamando, chorando: ah, Senhor, eles dizem que meu pai pecou, que eu sou culpado pelos pecados de meus pais. Mas se eu sou culpado, Senhor, então tenha misericórdia de mim, me perdoe. Esse pedido, meus queridos, chegou até os ouvidos de Jesus. E existe um salmo que diz: a um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. E chegou esse pedido, esse clamor, esse choro, como um pedido de perdão até os ouvidos de Jesus. E Jesus, ele não discrimina. Nós vemos aqui, meus irmãos, só para mostrar, né, essa voz intensiva do verbo, temos aqui a raiz duplicada, que tem o dagueche aqui na segunda letra da raiz, na construção chamada de piel, que é a forma intensiva do verbo. Então, após esse clamor, né, intensivo, isso chega aos ouvidos de Jesus, e Jesus manda chamar o cego Bartimeu. E o cego Bartimeu, quando ele ouve que Jesus o chamou, ele lança de si a sua capa. Também é algo muito interessante da gente ver aqui em hebraico. Vamos ler aqui no Marcos 10:50, que diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então vamos ler aqui, meus queridos, que esse clamor, esse pedido de perdão chegou aos ouvidos de Jesus e Jesus mandou chamá-lo. E Bartimeu lança de si a sua capa. Aqui em hebraico diz: Vehu haiver rishlir et bigdo vekom uvá el Yeshua. Então veja que ele lança de si a sua capa. E essa palavra aqui, ó, lançar, em hebraico bíblico aqui, é a palavra rishlir. Essa palavra rishlir está numa construção verbal do hebraico bíblico chamada de rifil, né? E o binyan, né, a construção rifil, é uma voz ativa causativa. Isso é interessantíssimo, meus queridos. Por quê? Veja aqui, aqui é a construção rifil, tá? É uma construção de voz ativa e causativa, né? Aqui, é ativo, né? E é causativo. Isso porque Bartimeu, ele causou de lançar a sua capa de si, né? É uma atitude causativa, ok? É uma atitude que ele tomou, né, em seu próprio favor, né? Ele toma uma atitude dentro daquilo que ele poderia fazer, né? Dentro das suas possibilidades humanas. Aquilo que ele podia fazer, ele fez, né? Lançou de si essa capa. Essa capa, ela representava essa vida antiga, essa vida velha que ele possuía, essa vida de sofrimento, essa vida de desgraça, onde as pessoas lhe apontavam: ele é pecador, o seu pai é pecador, está pagando por pecado, ele tem que sofrer mesmo. Então ele lança essa capa de si,
numa atitude, né, causativa. Isso aí é um exemplo, né, meus queridos, que nós não devemos esperar somente pelo sobrenatural, né? Nós temos que tomar atitudes naturais, né? Nós temos que esperar que Deus faça as sobrenaturais, sim, mas aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer, porque a transformação, muitas vezes, ela vem de uma cooperação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Aquilo que você pode fazer, faça e peça a Deus, né, pela sua misericórdia, pela sua graça, para que Ele te ajude a vencer o impossível, para que Ele faça aquilo que você realmente não pode fazer. E esse pedido de perdão, né, e essa atitude causativa que Bartimeu teve de lançar de si essa capa, essa vida antiga, essa vida velha, chega até Jesus e Jesus, falando-lhe, disse-lhe: que queres que eu te faça, né? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Marcos 10:51, né? É o pedido de perdão, né? Um pedido tão intensivo chegou até Jesus e Bartimeu vai até Jesus e Jesus atende o que Bartimeu havia pedido. Veja que ele não fala: você está curado, não. Ele apenas diz: a tua fé te salvou, porque o perdão, a fé, ela traz a cura, né? Vamos ver aqui o que Jesus disse para o cego em hebraico. Amar lo Yeshua, ma ata rotse she eese lecha, vehu haiver amar lo, rabi she né? Então, nós vemos aqui o diálogo entre Jesus e o cego Bartimeu, né? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ve Yeshua amar lo, ler emunatcha, recheita otcha, umiad ra'a vehalach baderer, né? Então, aqui no original diz que ele viu e imediatamente ele já andava no caminho, né? Então, veja que ele andou no caminho, que quando ele encontra Jesus, ele estava assentado no caminho, ele estava parado no caminho, né? Ele estava estacionado, assim como o povo de Israel esteve parado 40 anos no deserto, mas depois do encontro que ele teve com Jesus, depois que a fé o salva, depois que ele é salvo, ele passa a caminhar no caminho, ele sai desse estado de paralisia física e espiritual. Ele agora está livre dessa servidão, né? Assim como o povo de Israel foi livre do Egito, e ele verhalar baderer, ele anda pelo caminho. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido esse encontro de Jesus com Bartimeu, que vocês tenham compreendido um pouco da geografia da cidade de Jericó, da importância da cidade de Jericó, né? Nessa cidade tão importante para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste de Israel, aconteceu um encontro fenomenal, né? Onde Jesus, Yeshua HaMashiach, teve que lidar com aspectos culturais, com aspectos espirituais. Ele transforma a vida de um homem, dando uma lição que jamais os seus discípulos iriam esquecer, que nós não podemos, irmãos, desprezar as pessoas, né? Seja qual for a pessoa, nós não podemos estigmatizar as pessoas, né? Uns como santos e outros como pecadores, né? Nós temos que olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia e saber que Deus tem um plano para a salvação da humanidade e que Ele está pronto a salvar qualquer um que se chegar a Ele com um coração contrito, com um coração sincero, com um coração cheio de amor e cheio de paz, ok? Então, fique na paz do Senhor Jesus e eu vejo você aí no nosso
próximo estudo bíblico, quando nós falaremos sobre Zaqueu, o publicano.